Olá, boa noite. Vamos ver quem vai entrar. Olá. Olá, estão me ouvindo bem? Boa noite. Tô conseguindo me ouvir? Beleza. Espero o pessoal entrar mais um pouquinho. Olá. Fala, João, tudo bom? Dona Vânia. Olá, boa E noite. aí, Samuel? Podem me ouvir? Tudo bem? Tô te ouvindo bem, o áudio tá legal. Espera um Tá pouquinho o chegando pessoal bem minha entrar. voz aí? Os dados? Tá chegando bem. Beleza. Dando uma travadinha pequena, mas tá legal. Tá, já normalizou. Já estabilizou. Superar um pouquinho essas dificuldades técnicas aí para a gente poder discutir sobre o assunto, Beleza. né? Tem uma galera Esperar o chegando já para pessoal. acompanhar. É, Legal. esperar o pessoal chegar um pouquinho. Pedir para quem ir Boa noite, entrando João. já para poder mandar essa setinha aí para a galera, para compartilhar aí nessa live, que hoje vai ser bem importante, vai ser bem interessante, vai ser Vai ser bem, sim. A bem gente vai bacana. falar sobre um benefício que está aí, já está valendo, já existe a lei, já o criou, né? E a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como que ele surgiu, né? Até o momento que a gente está. Falar sobre a tramitação dele, enfim, vai ser tentar fazer o máximo possível aqui de exposição a respeito desse auxílio. Está todo mundo esperando, né? Todo mundo está precisando dele, está Tá esperando. todo. Pois é. Na verdade, a gente vai tentar passar aqui uma coisa que, de acordo com a legislação, né? Porque assim, tá todo mundo esperando o que vai acontecer, né? A gente vai mostrar aqui o que a legislação já mostra para a gente em relação a quem se habilita, quem não se habilita, o que pode acontecer, o que não pode, né? Sim, Então, assim, é, vai ser. ainda tem muita dúvida sobre quem vai ter direito a esse Pois é, benefício, né? pois é. Ainda muita gente ainda Sim. está não está bem esclarecido. Uns são MEI, perguntam, o MEI também vai poder? Pois Não vai é, poder? pois é. Enfim, a gente vai tentar esclarecer esses pontos e também a respeito do valor, né? Tem vários pontos aí para a gente conversar devagarinho para poder ficar bem Beleza, explicado. A beleza. galera tá Mas já tem chegando uma aí. galera aí, só. Tem o Gilberto, tem a Fabiane. Tudo bom com vocês? Legal. Mas vamos lá, Samuel. Vamos ver o que a gente pode ajudar esse pessoal aí no meio desse momento tão difícil, né? Essa crise tão inesperada, né? Uma coisa que a gente nunca passou, né? Só em livro, né? Coisa que a gente só vê em livro, só vê em legislação, em casos de pandemia, em casos de epidemia, mas na verdade a gente nunca espera uma coisa dessa, né? E quando A vem gente de está repente vivendo, assim, a gente né? tá vivendo aqueles exemplos lá É, das questões da faculdade, né? Coisa exatamente, que você imaginava, sabe? Isso nunca vai acontecer. E tá exatamente. A aí, gente está infelizmente, vivendo uma na coisa que a porta gente de não tudo, né? esperava, né? Mas vamos lá, ainda bem que o governo abriu os olhos, né? E o coração, né? Entre aspas, né? O coração nem tão, coração pequeno, né? Mas vamos lá, vamos ver É, o que no início de tudo, né, foi o primeiro esboço, né, de iniciativa de concessão desse auxílio veio do executivo. Só que veio de uma forma muito tímida, né? Aham. Propôs um valor de 200 ou 300 reais, se não me engano. E aí, como a gente está vivendo uma queda de braço do Congresso com o Poder Executivo, o que Pois que é. aconteceu? É assim, não se pode ignorar, né, achar que alguém está fazendo.
Tá dando uma, tá dando uma travadinha aí, Samuel. Tá dando uma travadinha. Aí, ó. Agora estabilizou. Tá, ainda tá instável, não tá ainda. Agora? Melhorou, Melhorou? melhorou, Voltou? melhorou. Então tá bom. Voltamos, né? Vamos lá. Mas vamos lá, vamos começar. Tu já estava explicando de onde surgiu essa ideia, né? Vamos continuar falando de onde veio Michele, tá essa, me como é que vendo? surgiu. Tá tudo legal para você, Michele, agora? Voltou? Será que o pessoal tá me vendo? Deve Para estar, mim né? voltou. Então, vamos lá. Inicialmente, qual foi a primeira esboço, né? Foi a concessão desse benefício via executivo, mas era um valor muito tímido e aí deu oportunidade para essa queda de braço que está acontecendo entre o Congresso e o Executivo, todo mundo está assistindo, né? E com isso, a Câmara dos Deputados criou a lei 92, o projeto de lei 9236C, que é uma alteração de um projeto de lei de 2017, tá? E Uhum. aí a lei criou o auxílio emergencial. Então ele foi aprovado na Câmara com valor de R$ 600 e foi ratificado no Senado. Só que quando ele foi para o Senado, aí muda, né, por questões de trâmite ali, o valor, desculpa, o número do projeto de lei, ele passa a ser o projeto de lei 1066. E ali se corrige algumas Aham. distorções, né, de reafirmar que assim que concedido, a pessoa vai receber 3 parcelas desse benefício. Então, no texto original, dava margem a entender que seriam 3 parcelas a partir da publicação da lei, né? E aí eles corrigiram isso para que garanta que, no mínimo, 3 benefícios a pessoa vai receber. Teve também a mudança que, no texto original, previa que seria uma opção da pessoa entre o Bolsa Família e o auxílio. Só que agora já foi E estabelecido, no o. texto do Senado, que essa concessão ela vai se dar de forma automática e na melhor forma. Ou seja, se o seu auxílio Aham. for maior que o salário família, vai ser concedido auxílio. E o sistema vai enxergar isso. Se o seu salário família for maior, ele vai se manter. E dentre Pode ter o outras mudanças, acúmulo do Bolsa Família com. Pode ter o acúmulo do Bolsa Família com benefício? isso a gente vai ver que o único dos benefícios que se permite a concessão do auxílio é o Bolsa Família. Só que você, na verdade, não acumula. Ele não impede a concessão. O que acontece? O auxílio ele não é acumulável com benefício da Previdência e da assistência social. Então, se você recebe um Isso. auxílio doença, você não vai poder se habilitar. Se você já tem o LOAS, você não vai poder se habilitar. Mas quem Uhum. recebe o Bolsa Família não tem esse impedimento. Mas o sistema vai enxergar e vai conceder o auxílio no lugar do Bolsa Família, caso ele seja mais vantajoso. Eu falei no início do salário família, desculpa, o Bolsa Família. Tá? Só um instantinho, duas coisas. Tem um pessoal que está entrando na live, já tá tendo algumas perguntas, né? Eu vou pedir só para aguentar só um pouquinho, que a gente vai falando, vai explanando, e aí a gente, de repente, a sua dúvida já vai ser sanada. Quando a gente estiver acabando a live, a transmissão, a gente já abre um pouquinho para poder fazer as perguntas. E peço também para o pessoal para apertar o aviãozinho que está aí, né, embaixo, né? Embaixo aqui, assim, para apertar um aviãozinho, para poder compartilhar, que eu acredito que muitas pessoas precisam saber como vai lidar, como é que vai ser isso, né? Beleza? Samuel, Essa pergunta parte primeiro. aqui Ah. vai gerenciar é o jogo, porque eu não entendo nada de orçamento. Estou vendo Não, agora mas a aqui. Monique tá aí, ó. A Monique tá aí. A Monique tá assistindo que ela é fera nisso. Tô pegando dela. Obrigado. Então, vamos lá, Samuel. A legislação, ela, para quem que seria esse benefício? Assim? Para quem foi destinado o benefício? A gente já pode saber isso? Já dá para falar? Ou vai ter que esperar o cadastro? Como é que vai ser? Sim, já dá para saber quem é o destinatário desse auxílio.
Porque esse texto que passou no Senado, ele já foi sancionado e publicado, já virou lei. Então, Isso. a partir do momento que virou lei, eu já tenho o benefício instituído e na própria lei já vai me dizer quem são os destinatários dele. Assim, de uma forma geral, o que tem que se entender ele é um auxílio de emergência que foi criado para aquele que está na informalidade. Tá? Então, o primeiro conceito que tem que ter em mente é o seguinte: se a pessoa tem um contrato formalizado, anotado na carteira de trabalho, ele já não tem como se habilitar para receber esse auxílio. Mas há uma exceção. A Lei 13.467, que é a reforma trabalhista, ela foi publicada em 2017, ela instituiu uma nova modalidade de trabalhador formal. É o trabalhador intermitente. Isso pode, de repente, soar como novidade para muita gente. Ou, de repente, tem algum intermitente me assistindo e já vai valer a informação, né? O intermitente é aquela pessoa que eu contratei, anotei na carteira, mas ele não está a todo tempo prestando serviço para mim. Eu deixo ele em stand-by e aí, com um prazo mínimo lá de antecedência, eu entro em contato com ele e falo: ó, você vai trabalhar durante 4 horas para mim na sexta e 4 horas na outra segunda-feira. Então ele vem, trabalha aquele período que eu determinei e eu remunero ele pelo que ele efetivamente trabalhou. Isso é um tipo de contrato que assim é muito discutido, porque você traz sérios prejuízos para o trabalhador que fica com uma contribuição previdenciária abaixo do salário mínimo, até às vezes. E se fica Aham. abaixo, ele é obrigado a complementar, senão ele não tem direito à previdência. Então, o que aconteceu nesse momento? Entendeu-se que esse auxílio emergencial ele é para o informal, mas também Certo. para o intermitente, que esteja Uhum. na inatividade. Então, aí quem Informal é, tem contrato... informal é ambulante, camelô, né? Que é a mesma coisa. É Vou aquela elencar daqui a pessoa que não pouco tem. o que a própria lei diz, o que Beleza. é. Então, mas Tenta. o intermitente é aquele que está formalizado o contrato na carteira, mas no momento que ele está em inatividade, ele passa a ter direito ao auxílio, mesmo estando com a anotação em carteira. Tenta chegar só um pouquinho mais para frente para o áudio aumentar um pouquinho, ver se consegue aumentar um pouco. Melhorou? Beleza. Aham. Tá. Então, esse é o intermitente. Ele tem uma anotação em carteira, está formalizada, mas ele, como ele tem períodos de inatividade, ele faz jus, por estar na inatividade, a esse auxílio também. Até porque o cenário que tem agora, os próprios empregadores também não estão chamando esses intermitentes para trabalhar, eles estão Aham. contendo gastos, né? Então, se não está chamando, ele estaria na inatividade, logo ele também vai fazer jus ao auxílio. O artigo 2º dessa lei que foi publicada, que é a 13.982, ele diz que o benefício é de 3 meses. Ele traz Aham. aqui o rol daqueles que teriam direito, né? A pessoa tem que estar na condição de microempreendedor individual, é o MEI, MEI. individual, do INSS, aquele cara que passa o carnê, Contribuinte né? individual, né? Sim, é o famoso autônomo, né? Isso. Contribuinte individual é o nome que se dá àquele antigo autônomo. É aquela Isso. pessoa que trabalha por conta própria, assume o risco da sua atividade e contribui regularmente para a Previdência Social. Esse cara, ele pode estar contribuindo em 20%, em 11%, independente da forma que ele for contribuir, ele está enquadrado como contribuinte individual, então ele é mais um dos destinatários. Então a gente tem o Uhum. microindividual, a gente tem o contribuinte individual, que é o autônomo, né? Aí a gente tem também o trabalhador informal. E aí aqui é um termo muito abrangente, né? É. Trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente, como eu falei, inativo. Uhum. Inscrito no cadastro único, que é o CAD único, até 20 de março. E aí, esse texto aqui, à primeira vista, trouxe um pouco de preocupação para muita gente, né? Como é que o governo vai me enxergar? Eu não estou inscrito no CAD único, não recebo Bolsa É. Família, não sou contribuinte do INSS, não pago carnê, não Tem muita sou gente que não MEI. sabe o que é o CAD único, né? Tem muita gente que não sabe o que é o CAD único. O CAD único é um sistema do governo que ele tem um cadastro unificado para que você tenha acesso aos programas sociais do governo. Tá? É ali que se concentram todas as informações.
quem operacionaliza essa alimentação do Cadê Único são as prefeituras, através do CRAS. Então, são Aham. aquelas pessoas que declaram ter baixa renda, vão até ali, declaram sua composição familiar, quantas pessoas têm nessa família, quais são as rendas de cada um. Então, Uhum. é o cadastro que o governo usa para promover os seus benefícios sociais. Então, a gente teria aí nessa lista, que a própria lei traz, o MEI, contribuinte individual, trabalhador informal, e aí ela é muito ampla. Muito amplo, né? Esse trabalhador informal estando inscrito no Cade Único ou não. Aqui que tem o ponto, né, que as pessoas têm que se tranquilizar nisso. E aquele que não está inscrito no Cade Único, até 20 de março, no caso foi o prazo que a lei colocou, ele também vai ter oportunidade, só que via autodeclaração. E Uhum. parece que está anunciado, tá? Não tem nada escrito, mas está anunciado isso, que vai ser lançado um aplicativo amanhã, É, dia 6, para que a já, a pessoa gente faça. teve. Eu tive vendo uma coletiva do presidente da Caixa Econômica, e até estava o Paulo Guedes também, que já ia ser liberado um aplicativo e o site na terça-feira, dia 7. Que aí Dia 7, começaria o eu cadastro dia vi. 7, terça-feira. Daria para baixar o aplicativo, daria para fazer o cadastro, para quem não está no CadÚnico, e aí já deram até um prazo de 48 horas para começar a implantar o benefício, a liberar o pagamento. Coisa que eu não acredito muito, né? Porque é muita gente. Mas o presidente da Caixa Econômica disse que já está acostumado com isso. Ele falou na entrevista que eles têm um cadastro, um método, porque teve o pagamento do FGTS, aquela liberação do Fundo de Garantia, agora. Então, já tem uma movimentação grande e isso já facilitaria o pagamento do benefício emergencial. Então, foram essas palavras do presidente da Caixa Econômica. Né? Então, a Sim, Caixa Econômica já vai ajudar, a Lotérica e Banco do Brasil também. Né? sim, Mas vamos lá. exatamente. E o que acontece? Não se ignora que se você, por exemplo, eu sou o governo, eu tenho um cadastro tudo pronto, de pessoas que declararam suas rendas, seus grupos familiares. Aquele grupo de pessoas, provavelmente, no calendário de pagamento, vão ser contempladas antes, tá? Exatamente. Provavelmente. Até porque aquelas pessoas que não estão nesse cadastro e farão a habilitação pela autodeclaração, eu vou Uhum. primeiro receber esses dados que vão ser fornecidos pelo próprio interessado, né? E aí eu vou processar, cruzar dados, que existem requisitos, existem impedimentos, até mesmo econômicos, para receber esse auxílio. Então, eu como governo, com certeza, dentro do calendário, eu vou ter primeiro a liberação daqueles que eu já tenho uma avaliação pronta, para depois analisar as autodeclarações. E aí, o que foi noticiado é que em 48 horas, após a entrega da autodeclaração pelo aplicativo que eles vão criar, e o que se falou que vai ser liberado no dia 7 para fazer download, né? 7 de janeiro. Uhum. A partir desse momento, em 48 horas, estaria disponível o valor aí ao requerente. Valor esse que vai ficar disponível numa conta digital social, né? Que a gente chama. Uhum. Que vai ser operacionalizada pela Caixa Econômica. Essa conta ela vai ser aberta automaticamente, né? Assim você fez a autodeclaração, você não vai precisar ir no banco abrir uma conta, essa conta já vai ser aberta e você vai conseguir ter o dinheiro nessa conta, né? Sim, essa conta ela não depende de requerimento do interessado para a abertura dela, não. Provavelmente, os dados que vão ser colocados pelo interessado ali naquela autodeclaração, provavelmente já deve Já estar vai ali ter. e a Caixa promova a abertura dessa conta e que não sei exatamente, mas o que me parece é que ela vai poder ser movimentada através do próprio aplicativo. Já É, tem uma certa limitação para movimentação, parece que foi. beleza. Agora, quais são os requisitos? A destinação a gente já viu. Agora, quais os requisitos têm que ser preenchidos para a pessoa ser elegível e ser um candidato a receber o benefício? É, aqui eu vou até passar novamente por esse que eu falei quando eu vier elencando, né? Mas Uhum. existem benefícios que todos têm que atender, seja MEI ou contribuinte individual, existem os requisitos que são para todos, né? O primeiro deles, ser maior de idade. Se Uhum. você tiver 18 anos ou mais, já é o primeiro passo para se habilitar para receber o auxílio.
Tá? Então, menores de idade, ainda que sejam entre 16 a 18, que venha a haver uma ideia de complementar aí por assistência, por ser relativamente incapaz, não está enquadrado. Somente aqueles que têm 18 anos de idade ou mais. Tá bom? Não tenha emprego formal ativo, Já falamos sobre isso, né? exceto o intermitente, como você, Intermitente. e que não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial. E nem do seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele é um benefício previdenciário. Aham. A única pessoa que não sabe disso. Então, se você estiver recebendo uma aposentadoria, se você estiver recebendo seguro-desemprego, algum auxílio-doença, se você estiver recebendo esse benefício, ou até o benefício de prestação continuada da LOAS, Aham. né? Aquele benefício, para quem não sabe, que a pessoa recebe um salário por mês, um salário mínimo por mês, e não tem o 13º, né? Fica mais fácil as Aham. pessoas entenderem o que é o prestação continuada dessa forma. Né? Ganha um salário por mês sem ter o 13º. E muitas Aham. pessoas, inclusive, confundem com a aposentadoria. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? São outros requisitos, outra fonte de renda, enfim. Então, a gente tem maior de idade, não ter emprego formal ativo, não ser titular de benefício nem previdenciário, nem assistencial, não pode também estar recebendo o seguro-desemprego. O único benefício que a pessoa pode estar recebendo é o Bolsa Família, que aí o sistema vai verificar qual é o maior e vai conceder no período de concessão de 3 meses. Tá. A dúvida que até tenho também, a questão do Bolsa Família. Como a gente não tem, assim, eu não tenho muita prática de Bolsa Família, então a gente acaba não tendo muita, não estando muito a par disso. O Bolsa Família, ele vai poder, pelo que eu entendi, você vai me tirar essa dúvida, a pessoa tem o direito de receber os R$ 600, o pai e a mãe recebem o Bolsa Família. Há essa possibilidade, certo? Sim. Os dois recebem o Bolsa Família. Um recebe mais de R$ 600 de Bolsa Família e outro recebe menos. É possível esse receber os 600 e o outro continuar com Bolsa Família, que é maior do que o benefício emergencial, Sim, certo? sim. Contanto que ele Beleza? atenda os outros requisitos que são os da renda, eu falei até agora dos Aham, benefícios que são pessoais, né? aham, Então, esse exemplo que você deu, vamos usar. Uma pessoa recebe Bolsa Família que supera R$ 600, a outra não aham, supera R$ 600. Eles já estão no CAD único, já estão cadastrados. Então, o sistema já vai enxergar para esse aqui que ele deve conceder o auxílio emergencial. aham. Então, isso vai ser automático, tá? Se for maior. Se esse aqui recebe mais, o sistema vai entender que não deve converter no auxílio emergencial para isso, vai continuar com o Bolsa Família. Beleza. Entendeu? O que for Tá. maior vai ser concedido. Como é Essa que é a vai regra. como é que vai funcionar essa renda per capita, essa renda por pessoa? Como é que vai funcionar isso? Então, o que está dizendo lá no artigo 2º dessa lei? Que os dois requisitos que falam da renda são os seguintes. O primeiro, a renda por pessoa, que é a chamada renda per capita, tem que ser de até meio salário mínimo. Nosso salário mínimo está em R$ 1.045, né? Então, meio salário Isso. mínimo, até eu anotei aqui, eu deixei um quadrinho, não sei se você viu, eu deixei um Tá no teu esquema, né? Instagram, né? Saber lá no Instagram, você consegue saber. R$ 522,50 por pessoa. Renda per capita, renda por pessoa. Então, se você tem uma renda por pessoa de R$ 522,50, ou se a renda total da família é de 3 salários mínimos, que é R$ 3.135, é um ou outro, tá? Você se enquadra no requisito. Perfeito, Por perfeito. exemplo, Isso a pessoa vai dizendo na autodeclaração, né? Ela pode dizer isso na autodeclaração. para aqueles que não estão no CAD único, vão precisar declarar isso na autodeclaração. Para aqueles que Aham, já estão, o sistema já sabe. Porque na hora que você tem o cadastro, já tem lá o cadastro também da renda de cada isso. componente. Então, assim, vou dar um exemplo aqui, né? Você tem uma família que tem 5 pessoas. E aí a renda dessa família é de R$ 2.090, 2 salários mínimos. Você vai dividir
esse valor por 5 vai ser menos do que meio salário por pessoa. Uhum. Então, essa renda desses componentes está enquadrada. Por outro lado, você tem uma família que tem 3 pessoas que a compõem. Um não tem renda, um ganha 500, o outro ganha 700. Qual Aham. é a renda por pessoa? R$ 400, porque você tem 700 mais 500, 1.200 mais zero. Então, você vai dividir para 3, você está dentro do critério da renda por pessoa, que é a renda per capita. Ou também pode-se considerar o critério de até 3 salários mínimos da renda total da família. Então, esse é um dos critérios econômicos, tá? Certo. Falando de ser maior de idade, não ter emprego formal, não ser titular de benefício da Previdência ou assistência social, com exceção do Bolsa Família, a renda por cabeça ser de até meio salário mínimo, ou seja, até meio salário mínimo por pessoa da família, ou a renda total da família de 3 salários mínimos, seria R$ 3.135. E aí, o outro critério econômico, que em 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis que tenham passado de R$ 28.559,70. O que é isso? Na minha declaração de imposto de renda, os valores que foram lançados como rendimentos tributáveis em 2018 Certo. ultrapassaram R$ 28.559. Ultrapassaram. Se ultrapassaram, esse indivíduo não vai poder se habilitar no auxílio emergencial. Mesmo sendo autônomo, mesmo sendo informal, mesmo entrando em contrato intermitente, ele não vai ter Ele por não. conta da declaração de 2018 que ele fez. Mas uma outra Ele não vai pessoa da família pode. se atender os requisitos. Porque aqui você tem duas questões. O requisito econômico do indivíduo especificamente, né? E quanto que a Certo. renda dele conta para a renda familiar. É parecida com aquela situação. Eu tô, tem eu e o meu pai. A família somos eu e Certo. meu pai. Aí meu pai ele recebe benefício de aposentadoria. Ele pode receber? Ele é um aposentadoria de um salário Não mínimo. pode porque Ele ele tem pode já aposentado, né? e não pode exatamente, porque a aposentadoria é um benefício da Previdência. Mas eu fico impedido de receber? Não, contanto que eu atenda aos requisitos. Perfeito. Perfeito. Agora a Né? Então, pessoa que o pai de, usando esse mesmo exemplo, o pai que declarou em 2018 que recebeu mais de 28 mil, colocou o filho como dependente. O filho como dependente dessa pessoa, ele pode ser apto a receber? olha, aí é um entendimento meu, isso não tem nada assim, Não está claro, né? não está claro ainda. Eu vou dizer como está o texto da lei para você entender. Que no ano de 2018 não tenha recebido rendimentos tributáveis acima de 28.559,70. Ou seja, que não tenha quem? O requerente. Então, Perfeito. eu entendo que isso aqui é um critério pessoal, apesar de Só ser vai público. atingir a pessoa que requerer naquele momento. É o que se entende do texto, não há nenhuma limitação desse tipo. Agora, os dados serão cruzados, pode haver conflitos, a gente não sabe o que vai acontecer, como é que isso vai ser é, colocado em prática, né? Esses são, Perfeito. esses são os pontos que a gente vai ter que ver como vai ser a prática. A questão da mãe, chefe de família, a questão da mãe, chefe de família, também como é que seria essa questão? Como é que a gente vê isso na legislação? Existe uma exceção para o número de cotas, né? A cota é de R$ 600, está garantido para quem vier a receber pelo período de 3 meses, mas 3 meses podem ser prorrogáveis, tá? Depois eu vou falar disso, inclusive. Mas no artigo 2º tem um parágrafo 3º que diz que a mulher provedora da família monoparental, ou seja, a mulher que provê o sustento daquela família, ela tem direito a 2 cotas, tá? Certo. Isso já está expresso. Inclusive, isso aqui é um ponto que está sendo discutido um novo projeto de lei de iniciativa do Senado, tá? O Senado tem batido nisso para incluir aqui a possibilidade, por via de um outro projeto de lei, ainda não tem nada valendo, que eu vou dizer, tá? Certo. De incluir uma possibilidade também de usar a mesma regra para o homem provedor da família monoparental.
Então, certo. assim, entender que aqui é uma questão que não teve muita lógica de fixar somente para a mulher, né? Esse é o entendimento. É. Agora, uma Mas questão estava assim, ali. uma questão prática, um caso concreto. Uma mãe que é MEI, uma mãe solteira, MEI, ela não ultrapassou os rendimentos tributáveis dela em 2018, não ultrapassou os R$ 28.000. A princípio, ela estaria apta para receber o benefício. Duas Sim, cotas. duas. Se ela for a provedora da família monoparental, ela pode receber as duas cotas. Ela vai Se ter morar direito a só duas. ela e o filho, exemplo. Só ela e o filho. Sim, Duas cotas. Talvez receberia. sim. Perfeito, perfeito. Tá? Uma... Ah, Pode falar. pode falar. Pode falar. A gente falou que, eu falei que ia falar logo em seguida, foi algo que eu falei do Senado, não foi? Ah, sim. O Oi. texto do Senado, ele não previa mais do que os 3 meses, tá? Mas você Aham, tem a previsão agora, no artigo 6º, de o benefício ser prorrogado por ato do Poder Executivo, por mais tempo. Por quê? O Decreto-Lei 6 de 2020 foi aquele que declarou o estado de calamidade. Tá? Então, o certo. estado de calamidade pública está declarada através do Decreto Legislativo 6 de 2020. Então, é o seguinte, enquanto durarem os efeitos dessa pandemia, acaba sendo até razoável que um ato do Poder Executivo postergue o Continue. fim desse auxílio, caso necessário. Então, isso vai ficar Prorrogue. sendo observado, mas aí você pergunta assim, tá bom, e se a pandemia é, retroceder e o decreto legislativo 6 for ele cair antes de 20 de dezembro, que é a previsão dele de terminar a vigência em 20 de dezembro de 2020. E se Aham. der fim a ele antes disso, e eu estiver recebendo a minha segunda cota, né, e eu teria E direito a aí? 3 cotas, não há nada falando desse caso aqui. A gente também está. Agora a gente está indo para o âmbito até da faculdade, aqueles exemplos, né? E aí, o que você faz? Mas espero que não haja nenhum tipo de problema com isso. Mas, pelo que eu entendo da própria lei aqui, ela estaria garantindo os 3 meses de Aham. recebimento do período. Tanto que o próprio caput fala do artigo 2º aqui, né? Durante 3 meses após a publicação da lei, será concedido R$ 600 ao trabalhador que cumpra os seguintes requisitos. Ou seja, ela não fez um link aqui com a vigência do Decreto-Lei número 6 de Certo. 2020. Eu tenho estudado outras medidas provisórias, mais no âmbito Aham. de redução de salário e suspensão, que é outro assunto polêmico. Outra live pra gente marcar. E lá sim eu vi alguma vinculação. O motivo dela existir já se menciona. Então, aí são outros efeitos, né? Mas para fins do auxílio emergencial, eu não vi nada do tipo. Então, eu acredito que esteja garantido, sim, para quem tiver os direitos, 3 meses. Perfeito. Um caso concreto também. A pessoa, antes da paralisação do atendimento do INSS, ou então antes dessa paralisação geral, a pessoa foi lá e deu entrada no pedido de aposentadoria por idade, por exemplo. Deu entrada no pedido de aposentadoria. Tem lá o protocolo do pedido, certo? Ou uma ação judicial, a pessoa conseguiu, por sentença, que seja concedido o benefício, que seja concedida a aposentadoria por idade, certo? Só que Hum, o pedido administrativo não chegou ao final, ainda está em andamento. Se está em andamento, o benefício não foi implantado. Logo, se ele preenche os requisitos, ele poderia estar elegível para receber o benefício. Certo? Ou não? certo. Sim, no Veja, caso da veja, justiça. deixa eu ver se Uhum. eu entendi. Eu tenho um requerimento em andamento com uma data de pedido agora. Isso. E aí eu não tenho ainda o benefício, está sendo discutido, está sendo ainda processado. Enquanto isso, eu preciso sobreviver. E Isso eu me aí. enquadro exatamente nos requisitos que estão na lei para obter o auxílio emergencial. Aí Uhum. a pergunta seria se eu, assim mesmo, tendo um benefício e sendo requerido, se eu poderia requerer o auxílio emergencial. Essa seria. Exatamente. Bom, Exatamente. questão que não tem resposta na lei. Ela trouxe previsões para o benefício de prestação continuada e para o auxílio-doença. Quem está Certo. requerendo
administrativamente, tá? Não estou falando judicialmente. Para você requerer judicialmente, já houve alguma negativa. Então, aquele que Certo. está requerendo auxílio-doença agora e benefício de prestação continuada diretamente ao INSS, essa lei que eu estou mencionando aqui, que institui o próprio auxílio emergencial, ela diz que o INSS está autorizado a adiantar 3 meses desse benefício. Justamente Uhum. prevendo esse caso. Ele não vai poder acumular. Então, como é que eu faço para não deixar essa pessoa sem sustento? Ela está requerendo, então presume-se que ela teria o direito, presume-se que Então, ela está incapacitada, deixa eu te ou então que interromper, ela deixa tem eu ver se eu doença. entendi. A pessoa deu entrada, ela está em andamento o requerimento de aposentadoria por idade, por exemplo. A lei manda antecipar os 3 primeiros meses desse requerimento, do benefício com Não. relação a esse requerimento ou não? Então, não. No caso da Ah, sim. aposentadoria, não tem previsão. Tem no Tá. caso do auxílio-doença e do benefício de Certo. prestação continuada. Tá? Certo. Para esses dois foi previsto que foi autorizado ao Certo. INSS antecipar 3 meses Então, de benefício, quem tá no, que vai quem ser fez o, compensado no momento que for concedido, tá? quem fez o pedido de LOAS agora e quem fez o pedido de auxílio-doença pode receber 3 meses antecipado. Três Lógico, meses antecipados. vai haver uma análise do INSS nesse caso também. Falando do auxílio-doença, as agências estão fechadas, não tem Uhum. perícias realizadas. Então, como é que isso vai ser feito? A partir do documento fornecido por meio digital, que seriam laudos, né? O INSS vai avaliar se ali tem uma verossimilhança, se existe realmente uma base, realmente aqui há a possibilidade de essa pessoa realmente estar incapacitada. Tem um laudo na mão aqui emitido por um médico e tal, presume ser verdadeiro. O que o INSS está autorizado a fazer? A antecipar 3 meses de valor desse benefício. Aí lá na frente ele vai compensar isso. Mesma coisa o Uhum. benefício de continuada, tá? Ele está Uhum. autorizado também para que eles façam o requerimento diretamente a ele administrativamente. E aí o que vai acontecer? Recebi 3 meses antecipado, quando conceder, vai descontar lá na frente. Isso seria uma antecipação de uma presunção do direito que a pessoa teria. Aí você vai perguntar assim, Agora, pela tua cara eu já sei. Se ele negar lá na frente, né? pois Não tem é. resposta da lei para isso também. A pessoa Se ele teria como negar devolver o valor? Pois é. Pois Eu é. entendo que não. Eu entendo que não, nesse caso, tá? Porque, a menos que tenha uma configuração de uma situação de má-fé, né, de fraude, de entrega de documento falso, a menos que seja essa a questão, eu vejo que a iniciativa ali, primeiro que foi iniciativa do próprio governo, tá? Segundo que você está, na verdade, num tempo em que a lei não vai te dar resposta para tudo, né? Então, a gente está no estado de calamidade. É. E a pessoa ela estando ali de boa fé, fazendo aquele requerimento, eu não vejo que a antecipação, se for analisada a situação diante da boa fé, ela ter, numa eventual indeferimento, a devolução desse valor. Tá? Eu defendo que não, mas a gente não Certo. sabe o que vai acontecer para frente. No seu exemplo, foi a questão de aposentadoria, né? Isso. Nesse caso, não tem uma previsão de antecipação de aposentadoria por isso. Tá? De qualquer forma, em situações normais, e te confesso que em situações normais eu já estou habituado a lidar com isso, mas nesse momento eu ainda não vi nenhum julgamento de mandado de segurança na Aham. Justiça Federal. Então, qual é o prazo que o INSS tem para responder? 45 dias. Lei Aham. 8.200 diz que o prazo para implantar o benefício é de 45 dias. Então, a gente utiliza esse Aham. prazo para combate o período sem resposta, a gente força a resposta por via judicial. Agora, não sei te dizer, e realmente não tive nenhum movimento processual para te dizer na prática o que aconteceu, se nesse momento haveria ainda essa pressão para resposta a benefícios desse prazo de 45 dias. Tá? Então, é uma situação que a gente realmente não tem como saber nesse momento, não. Só a prática vai mostrar. Só a prática, né? Que mais pontos a gente precisa levantar quanto à questão do benefício emergencial? A gente já pode responder algumas perguntas ou a gente tem mais algum ponto para esclarecer? Olha, a respeito do benefício assistencial, eu acho que a gente acabou já esgotando os Ó, pontos que a gente tinha para falar. tem uma pergunta aqui da Vitória Sampaio.
A pergunta dela é a seguinte: ela tem um salão de beleza, mas ela não tem um MEI. Né? E agora a gente não tem como saber se ela é microempresária, se ela é pequena empresária, isso não dá para saber se tem registro ou se não tem. Se a Vitória tiver online ainda e puder falar para a gente, se ela tem algum registro do salão ou não, se ela é uma empresária, se não é, se é sócia de alguém, se não é. Ela está perguntando se ela vai ter. Ela não tem um MEI, ela tem um salão, mas eu pergunto se vai ter o benefício. Olha, se ela se enquadrar como uma trabalhadora informal e nos outros requisitos que a gente falou aqui, é, caso a pessoa tenha interesse até de saber quais são os requisitos, eu deixei lá na minha linha do tempo do Instagram, tem um gráfico que você vai seguindo a linha e você vai chegar na resposta. Aí Aham, tem o, né, tudo está baseado na Lei 13.982, artigo 2º. Então, se ela se enquadra nesse conceito amplo de trabalhador informal e atende aos requisitos que a gente mencionou, aham. pode se inscrever. Tem mais uma pergunta aqui, que a gente até já respondeu já. A Sarinha, ela pergunta o seguinte, que ela tem um cadastro único, mas ela é dependente do pai na declaração do imposto de renda. Isso acho que a gente já respondeu, né? Que o pai dela, na verdade, é aposentado. Então, a gente acredita que a gente já respondeu essa pergunta, que ela teria direito se ela preencher os requisitos, né? Eu acho que é interessante, nesse caso aí, se preocupar com a declaração do pai mais para a questão do cálculo da renda familiar, tá? Perfeito. É, eu acho que o mais importante, se ele recebe um salário mínimo da aposentadoria, que ela falou, Não falou o valor. tá. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a preocupação aí dela tem que ser na composição da renda familiar. O quanto que a renda dele soma na renda da família, para ver se vai Uhum. interferir ou não. Mas por aí. Perfeito. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Na verdade, Samuel, a gente tem que trabalhar porque todo dia tem uma coisa nova, né? Todo dia tem uma coisa nova. Você É. fecha o olho de noite, você tem direito a benefício. Você abre o olho de manhã, você já não tem um benefício dobrado. Você pensava que ia ser 200, agora você pensa que é 600. Então, na verdade, a gente, Eu estou a olhando gente, mais do que nunca. pois é. E eu tenho visto outras lives, cara, de outros colegas, e tá todo mundo assim, cara. A gente que está começando a atuar, começando a atuar não, a gente que já está começando a atuar nessa questão de live, a gente acaba vendo que a pessoa, que os colegas também estão falando assim, calma, calma, calma. Tem advogado, tem colega nosso, que tá fazendo petição baseada em projeto de lei, cara. Um projeto de lei. Ó, pois Então, é, assim, isso aí é um o, o, interessante. Você o, está falando dos nossos colegas, né? E Uhum, assim, eu fico muito preocupado. Inclusive, eu gravei uma sequência de alguns vídeos falando do benefício emergencial, o auxílio emergencial. Tá numa uhum. sequência de vídeos também no meu Instagram. E eu percebi que, assim, a forma como a mídia colocou isso deixou muita gente achando Muita que gente. há uma semana atrás já estava valendo o benefício, já tinha que procurar. Exatamente. Inclusive, vale um alerta aqui. Não é para Uhum, fazer cadastro em lugar nenhum. Ah, eu não tenho cadastro exatamente. nenhum. E agora? Será que eu fizer um cadastro no Cade Único vai sair mais rápido? Então eu vou lá fazer um cadastro no Cade Único. Não adianta. Não vai. Esse Adianta. documento é para fazer da forma como está na lei. Só vai estar contemplado no Cade Único inscrito até 20 de março de 2020. Então não adianta agora Uhum. ir lá e cadastrar só por causa do auxílio emergencial. Você vai perder tempo. Não é isso. E nem fazer E aí, requerimento de auxílio doença, né? pois é. Aí, se você também não tiver laudos mínimos de situação realmente, É. né, que seja fidedigna, você corre até um risco. E aí você Uhum. vê que muita gente correu para a internet, infelizmente tem gente com má fé, né, Muita, pegando dados muita. das pessoas que estão ali precisando e vão lá, preenchem um cadastro fraudulento, fornecem dados e a gente não sabe nem para onde estão indo esses dados. Então, não é para fornecer dados, não é para Nenhum, preencher cadastro, nada disso. Quem não está no nenhum. CAD único até dia 20 de março, não é para ir para cadastrar em CAD único. Cadastrar Tem em que lugar nenhum. esperar fazer a Aguardar o autodeclaração, aplicativo para fazer a autodeclaração, que está exatamente. previsto para terça-feira. Está previsto para Pra ter terça-feira. Previsto, né?
É previsto. E o aplicativo vai ser da Caixa Econômica. Vai ser Aham, operacionalizado da Caixa Econômica, justamente para não ter esse risco para diminuir um pouco o risco da fraude, né? Porque aham. vai ter muito formulário falso para obter informação e isso tem que ser evitado. Inclusive, eu não sei nem, como eu disse, esse negócio de Instagram para mim tudo é novo. Eu encontrei aqui na internet, existe no sistema mesmo do Cade Único, no site da cidadania.gov.br, para aqueles que tiverem com dúvida se estão cadastrados no Cade Único ou não, dá para saber lá, é só colocar o nome completo, data de nascimento, nome da É. mãe, o estado e o município. Eu Colocando baixei o isso, aplicativo. Eu também o baixei o aplicativo. aplicativo. Já baixei. Então, Você tem um aplicativo do Cade Único que eu baixei e fiz a minha consulta lá. É simples. É simples e rápido. Tá? Simples e rápido. A Sarinha alguém que voltou aqui, ó, e ela perguntou, disse que travou e não entendeu. Foi a pergunta do dependente, que o pai dela é aposentado e ela é dependente do pai dela. Ela quer saber se ela teria o direito. A gente pode. Ela disse tá, que travou e não pegou, né? Não pegou a tá. resposta. Bom, é o seguinte, o fato de ele ser aposentado, ele fica impedido de requerer o auxílio para ele. Ele. Ele não pode requerer o auxílio, porque eu não posso acumular o auxílio emergencial com benefício da Previdência. Mas isso não impede que ela faça o requerimento. Ela não está impedida. E aí, qual é a relevância da aposentadoria dele para o requerimento dela? Que a renda dele entra no cálculo da renda familiar. Então, essa é a influência que tem, essa interferência que tem. Mas se ela se Aham. enquadrar nos outros requisitos que a gente falou aqui, basta ver qual é a renda familiar, de acordo com a renda dele computada. Se ela enquadrar, ela vai poder receber Ela também. vai poder receber. Não vai ter problema. Ele vai estar impedido, porque ele recebe benefícios previdenciários. O único Perfeito. benefício que a pessoa pode receber é o Bolsa Família. Que Fora pode. esse, É o único que. Agora, a pessoa, ela vai ter que. Se a pessoa recebe R$ 500 de Bolsa Família, um exemplo, e ela for dar entrada no benefício emergencial, ela vai ter que optar entre o Bolsa Família e o benefício emergencial pelos próximos 3 meses. na É isso? verdade, nem vai depender de uma opção dela, porque o próprio sistema já vai O enxergar próprio qual sistema já período faz a maior. alteração. Automaticamente vai conceder aquele que for mais vantajoso pelo período de vigência do auxílio emergencial, que pode ser de 3 meses ou até postergado, dependendo do ato do Perfeito. executivo, diante da situação que a gente Beleza. está vivendo. Beleza. Entendeu? Espero que eu tenha respondido, não sei. Ah, você É, colocou alguma acho que mensagem ela aqui. votou aqui. Votou. Beleza. Ah, que bom então. Espero que tenha sucesso no seu requerimento e dê tudo certo. Tinha mais Ela uma colocou. pergunta aqui. Deixa eu ver aqui, deixa eu ver se eu acho. Foi lá logo no início. Ah, foi a questão do quem está com causa na justiça com relação a quem está com pedido judicial, quem está com uma ação judicial pedindo a aposentadoria. Foi dada a sentença da aposentadoria, foi publicada a sentença, o juiz concedeu a aposentadoria, mas está naquele período de implantação ainda, não chegou ainda no INSS, certo? Acredito que entra naquela situação de que, na verdade, ele poderia ser elegível para receber, só que a aposentadoria não antecipa. A aposentadoria não anteciparia, certo? Mas Certo. ele poderia receber o benefício emergencial. Tá, aí você tem um problema. Porque se a sentença já foi publicada, provavelmente os sistemas do governo já estão enxergando que ele está aposentado desde a data que foi negado. Vou dar um exemplo aqui. Certo. Alguém vai fazer requerimento de aposentadoria no INSS em janeiro de 2019. Aí, depois de 6 meses, o INSS responde negando. O que essa pessoa faz? Ela entra com uma ação judicial para requerer essa aposentadoria que foi negada. Fala, juiz, eu quero essa aposentadoria. Aí essa questão é apreciada, passa o tempo, tem uma sentença, transita o julgado e concede. Agora, em fevereiro, vamos dizer, dia 1º de fevereiro, no sistema já está constando que essa pessoa, provavelmente já está constando que essa pessoa está aposentada, apesar dela ainda estar nesse limbo de não Aham. ter recebido ainda. Então, veja bem, você vai ter uma situação em que ela já tem o direito, mas ainda não recebeu. E não E aí, recebeu. duas coisas aí. Primeiro, quando ela se habilitar ao benefício, caso seja por autodeclaração, ou quando o sistema enxergar, caso ela esteja no CAD único,
vai ver que ela não é elegível. Porque para o sistema ela está aposentada. Uhum. E aí, qual que é a melhor solução? A melhor solução é pegar esse título judicial, né? Porque a sentença transitada e julgada é um título judicial, executivo, título executivo judicial. Então, o ideal seria, em matéria de urgência, executar esse título. Porque se tem a sentença transitada e julgada, tem a fase de cumprimento do processo, né? Você não tem mais aquela coisa estanque. Ganhei, agora eu entro com ação de execução do meu título. Não. Se não houver uma implantação voluntária do INSS, então é muito melhor para a pessoa executar esse título em matéria de urgência, utilizando inclusive a situação que a gente tem com base em toda a Aham. legislação do Covid, que ela execute isso para conseguir num tempo mais rápido a implantação do que ela buscar uma habilitação no auxílio, que a princípio provavelmente vai ser negada. Vai Então, ser assim, negado. essa pessoa nessa configuração, ela tem algo na mão muito melhor, que é o Uhum. título, e ela pode executar esse título. Então, não faria muito Perfeito. sentido ela tentar se habilitar, Perfeito. Perfeito. entendeu? Sim, teria. Na verdade, a lei que implantou, que concedeu o benefício, é uma lei curta, né? Na verdade, ela é curta, não é uma lei muito grande, né? É uma É a lei. lei 9... Peraí, deixa eu ver o número. 13.982, 13.982 de 2020. Essa é uma lei que tem poucos artigos, tem 7 artigos, tá? Inclusive, alguns artigos tocam o benefício de prestação continuada, tá? Aham. Mas aí a gente É, vai ficar com um outro dia, porque é muito longo o assunto e é outra batalha política que está acontecendo entre o Congresso e o Executivo. diz, diz o ministro da Economia que não vai deixar nenhum brasileiro para trás. Nenhum brasileiro ficará para trás, né? Vamos ver isso aí, né? Como é que vai ser? Esperamos que sim, né? Acho que não é o momento de ficar travando disputa Pois é, política, preferências. Eu acho que é um momento de buscar resguardar vidas, né? pois Acho é. que é esse o interesse maior agora, deixar um pouco de lado isso. A Sarinha fez uma outra pergunta aqui. Ela falou: tem um cadastro. Ela tem um cadastro único. Ela pergunta: faço a declaração ou espera? A autodeclaração ou espera? Porque no cadastro único não tem a conta dela, a conta Não tem o bancária. quê? Não A tem a conta conta bancária? bancária dela no CAD único. Ah, Agora, eu sinceramente não teria uma resposta para agora. Não sei se você teria. tem. Não importa ela não ter uma conta bancária lá, porque essa conta vai ser criada automaticamente. Perfeito. Então não vai ser na conta bancária dela de hoje. Aham, Então o sistema de Cade Único vai enxergar o quê? Quem são as pessoas e quais são aham. as suas rendas. E aí eu habilito ou não. Habilitando, eu crio uma conta digital social automaticamente e essa pessoa vai ser de alguma forma notificada, ainda não sei qual. Talvez seja o próprio aplicativo que vai fazer Aham. uma triagem só para notificar a pessoa. Isso aí a gente vai ter que aguardar para Porque a ver pessoa no como CAD vai único, ficar. ela é elegível, ela já vai abrir uma conta automática social. Você não vai precisar, o governo não vai chegar e te falar: ô Sarinha, qual é a sua conta? Manda para mim uma conta sua. Não, ele já vai criar uma conta social para ela e vai comunicar da Isso. maneira que a gente vai ter que comunicar. Isso a gente não tem como saber. Vai ter que esperar o É, governo falar, esse ponto a gente não né? tem nem também qual é o calendário, né? O que eu É. acho aqui, uma suposição, é que por uma questão de acesso à informação, né, deva Uhum. vir o pagamento primeiro a quem esteja cadastrado no CadÚnico. Isso provavelmente vai ser operacionalizado dessa Oh, forma. perfeito, perfeito. Cara, eu espero ter ajudado. Eu acho que você ajudou muito, cara. Ajudou muito, muito. E eu espero fazer outras lives com você em relação ao Luas, É, que está sendo modificado também. Eu espero fazer isso. logo a questão de a legislação trabalhista, né? Que temos duas, É, duas inclusive, situações. eu tô com É. uma para fazer amanhã, mas ela é fechada, né? Amanhã às Aham. 10 horas. E vou tratar desses temas das MPs, né? Porque isso que a gente tratou aqui hoje foi do informal. Aham. Foi a solução, a paliativo comprado pelo governo para dar um pouco de uma respiração, um pouco de fôlego É para o isso aí. formal. Tá, mas aí como é que ela vai trabalhar a questão dos formais, né? O Aham. empresário, manutenção de salários. Aham. Esse é o ponto que agora
Agora que já amadureceu um pouco o auxílio emergencial, depois de muita briga, já amadureceu um pouco, o Aham. foco agora está nos formais, porque isso aqui parece que já está resolvido, vamos dizer assim. A gente não É, sabe o que como, vai ter de surpresa, né? Pode ser que tenha surpresa, mas espero que não. como a gente está tratando do auxílio emergencial, vamos dar uma resumida que o Instagram já vai bloquear a gente aqui daqui a pouquinho. Vamos só então dar vamos tentar dar uma resumida aqui, pegar os pontos, requisitos, quem pode, quem não pode, para a gente poder fechar. Quais são os Beleza. requisitos? Requisitos: ter 18 anos de idade ou mais, não ser trabalhador formal, não ter contrato formal, ou se tiver, que seja intermitente em inatividade, como a gente falou, né? Em 2018, não pode ter recebido mais do que R$ 28.559,70 durante todo o ano, nos rendimentos tributáveis lançados lá na declaração de imposto de renda, tá? Não pode ser beneficiário de benefício previdenciário ou assistencial do BPC-Loas, nem seguro-desemprego, não pode estar recebendo, não é acumulável. O único que pode receber, o único programa social que você pode participar e receber o auxílio assistencial seria o Bolsa Família, que aí o sistema vai verificar qual é o mais vantajoso, na vigência do auxílio Aham. assistencial, de um ou outro, né? E o requisito de renda por cabeça, renda per capita, de R$ 522,50, ou renda total da família de 3 salários mínimos, que é o valor total de R$ 3.135. Atendendo a esses requisitos, a pessoa estaria elegível ao Certo. auxílio emergencial. Tá. Quem pode requerer preencher esses requisitos? Quem é que pode requerer? MEI? Ah, sim. Aí as categorias de quem a gente está Isso. dizendo que poderia estar ali, né, requerendo. Vou dar uma olhadinha na lei aqui para a gente não falar fora do que está aqui. O MEI, microempreendedor individual. O contribuinte individual, aquele que paga carnê, é o antigo autônomo, né? Aham. Autônomo, paga o seu carnê lá e não presta serviços a alguém. É aquele autônomo que assume os riscos do negócio. Ele pode estar contribuindo com 20% ou com 11%. Está Aham. incluído na mesma forma. E uma forma muito ampla que foi colocada na lei, o trabalhador informal, autônomo, desempregado também entra nessa história, contanto que não esteja recebendo seguro-desemprego, tá? Aham. De qualquer natureza, inclusive o intermitente ativo, como eu disse. Inscrito no CAD único até dia 20 de março de 2020, ou por autodeclaração, que vai ser via o aplicativo que vai ser liberado. Então, quem já exerce essas funções ou está nessa determinada atividade, preencher os requisitos, pode fazer, pode esperar. Quem já está no CAD único, é só aguardar para poder ter a comunicação de quanto vai ser, de quanto não, de como vai ser o recebimento, de como e quando vai ser retirado, certo? Isso. Quem não tem o CAD único tem que fazer o cadastro de um formulário próprio do governo federal que vai ser fornecido. A previsão é para o fornecimento dia 7 de abril, certo? Via aplicativo. E aplicativo. Formulário via site e aplicativo, certo? Isso aí. Isso aí. Chefe de família pode receber até dois benefícios, certo? Pode receber até R$ 1.200, se ela for Provedora. única provedora, certo? Isso aí. É, Mais alguém que eu esqueci, não? Não, Não, acho que a né? gente fechou Bateu isso todo tudo, mundo, né? né? Já contribuímos Instagram bastante. vai, Instagram vai encerrar a gente aqui. Então, eu queria te Beleza. agradecer. Eu que Queria agradeço. dizer que pô, foi ótimo estar aqui conversando contigo e eu espero que a gente faça mais, cara. Essa semana, se a gente puder falar sobre a legislação trabalhista, vai ser muito bom para Vamos sim. esclarecer mais dúvidas. Se você quiser, me chama para falar sobre o direito do consumidor, sobre responsabilidade civil, sobre o que pode e o Sim. que não pode ser suspenso, o que não pode, sobre seguro de vida. Tem um assunto importante sobre seguro de vida, interessantíssimo. Então, qualquer coisa é só você me chamar. E obrigado, cara. Obrigado mesmo. E só lembrando aqui mais uma vez, eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você e com todas essas pessoas que estão assistindo a gente. Só lembrando mais uma vez, tem uma linha do tempo lá na minha timeline, tem lá um fluxograma que você consegue ver claramente se você tem o direito ao auxílio ou não.
tá lá, é uma imagem, é fácil de se entender, né? É fácil Beleza. de perceber Teu, que vai ter o... teu Instagram é o S Moura Advocacia, arroba S Moura Advocacia, não é isso? Isso aí. Tá disponível lá também.